Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. No domingo passado, eu expliquei o Pentecostes lucano como uma manifestação carismática pública, quem sabe a primeira, em Jerusalém, 50 dias depois da morte de Jesus. Agora, é claro que este Pentecostes pode-se perfeitamente compor com o Pentecostes de João, no próprio dia da Páscoa. Quando cada um se sente impulsionado pelo Espírito. É difícil dizer, é difícil periodizar isto aqui. Foi tal dia às 7 da manhã ou às 3 da tarde. Por que ficou convencionado, então, que foi um tempo depois? Porque Lucas havia periodizado a ascensão para limitar as aparições do ressuscitado e porque ele não queria que se misturassem as duas coisas. Sua teologia, as aparições, o ressuscitado entre nós e o Espírito Paráclito. Os dois aqui neste mundo, não. Tecnicamente parece que depois cabe melhor. Um tempo depois parece Jesus que primeiro tem que ir para voltar no Espírito Santo. Isso dá a impressão de uns dias. No mesmo dia isso parece que confunde. Sabe, Lucas tem uma maneira, João tem outra. Sim. Quando é que o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus? Quando Jesus morreu. Aliás, em João, ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Eu posso entender isso nos dois significados. Morreu, entregou a alma a Deus e entregou o Espírito à igreja ali, representada pela mãe e o discípulo amado. Padre, mas na nossa tradição católica, nós adotamos a leitura lucana, não é? Adotamos a leitura lucana, mas não desfazemos as outras leituras. Ou seja, num programa de nível como este, eu tenho que dizer que pessoas, depois da morte de Jesus, se foram tocando, se foram sentindo, se foram se soltando, e isto de uma maneira sucessiva. O que Lucas fez foi trazer à tona um episódio, que não elimina, evidentemente, outros episódios, porque ele mesmo mostra um outro Pentecostes do capítulo 4 e um outro Pentecostes na casa de Cornélio, no capítulo 10º. Aquele foi um episódio, ao lado de outros episódios que se darão. E nós podemos dizer que isto se dá até hoje. No século passado, não foi o Concílio Vaticano II? Sim. Então, alguma dúvida que o Espírito Santo estava presente? Pois é. Nenhuma. Alguma relação com a metafísica? Não, com a metafísica não. O Espírito de Deus levando os fiéis a um entusiasmo muito grande diante do último evento de Jesus, sua morte e sua vitória sobre a morte, e o Espírito prometido para os últimos tempos. Por causa disto, um entusiasmo espetacular. Posso até dizer que é da teologia de Lucas que ninguém recebe o Espírito Santo sem algum barulho, sem alguma manifestação exterior. Na teologia de Lucas. O Espírito não é alguma coisa de íntimo, que penetra o coração do homem e o deixa numa... Em Lucas, não. Em Lucas, o Espírito é sempre uma força de Deus que invade a pessoa e leva a pessoa a falar com parresia, termo grego, com toda a coragem. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. E é o que Lucas mostra Pedro falando imediatamente depois. Por que Pedro? Porque para Lucas, escrevendo no final do século, já havia recebido a tradição de que Pedro foi o líder inconteste do primeiro núcleo da seita messiânica de Jesus. E cita para a prova deste entusiasmo, deste falar em línguas, um texto de Joel. Eu derramarei o meu espírito sobre todos, não só, como no Antigo Testamento,
meia dúzia ou uns representantes, sobre todos, e profetizarão todos, vossos anciãos e vossas anciãs, vossos velhos e vossas crianças, vossos jovens, todos profetizarão. Lucas via naquele movimento entusiasmado um cumprimento dos últimos tempos do dom escatológico do Espírito Santo. Agora, padre, eu não sei se é proposital, mas esta leitura lucana que a igreja faz até hoje proporciona um período de pós-Páscoa muito maior para que essa manifestação seja festejada nos 50 dias do que se nós tivéssemos uma leitura de João de acontecer no domingo de Páscoa e acabou, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Mas esta foi, como este é o Pentecostes mais, digamos, mais insistido, como este é o Pentecostes mais visível, ficou este aqui como o coroamento do mistério pascal. Agora, o mistério pascal é um só: morte, ressurreição e dom do Espírito. Não quero dizer que o Espírito demorou 50 dias para vir, de forma nenhuma. Agora, o que aconteceu ali também não nego. Um dia em que judeus celebravam o primeiro Pentecostes após a Páscoa da execução de Jesus, em que o movimento explodiu pela primeira vez em Jerusalém. Com quantas pessoas? Nós nunca saberemos. Provavelmente todos galileus. Agora, é perfeitamente crível, não é, padre, que esse alimento de Deus que nós recebemos, inclusive nas nossas vidas, ele vem aos poucos e nós vamos nos nutrindo com ele até que nós estejamos cheios dele e possamos extravasar. É bem razoável imaginar que para os discípulos foi da mesma forma. Precisaram de um tempo, desses 50 dias, para se alimentar e se nutrir e extravasar. Isso apenas na teologia lucana de João, não. Agora, o que aconteceu exatamente com os discípulos é uma questão que nós não sabemos já compor novamente. Nos faltam os dados. Como é que viveram esses 50 dias? Como é que foram, a partir das aparições de Jesus ressuscitado, se foram recompondo? Como é que se deu este trabalho psicológico? Porque o trabalho de Deus supõe a psicologia humana também, supõe o sucessivo, a lentidão humana. Isto aqui é uma coisa que, infelizmente, nos escapa por completo. Padre, eu posso voltar um passo atrás? O senhor tinha nos dito, por favor, se nós tivermos um nível exageradamente elevado, vamos tentar explicar de forma melhor. O senhor poderia explicar de uma forma mais clara o que é glossolalia? Falar em línguas. É o que muitos carismáticos, não todos, é o que muitas ramificações carismáticas um tanto agitadas fazem até hoje. Eu não sei o que é, porque eu nunca falei em línguas e não sei que experiência isso tem. Eu acho que esse falar em línguas da renovação carismática é diferente, né? Tem... Não, eu já ouvi. Sim, eu já ouvi falar em línguas. Não é esse, né? Falar sons. Não é compreensível. Pois é, não é compreensível não mesmo. Não é compreensível. Nem ninguém compreende. Não. Já nesse episódio lucano, as pessoas compreendiam. Não. Cada um ouvia na sua Lucas própria língua. dá 3 explicações. Provavelmente ele não entendeu bem a glossolalia e tentou explicá-la como alguém... eu falando para o árabe ali, e o árabe entendendo árabe o que eu falo em português, ou então o contrário. O português ali entendendo o meu árabe. Mas isso não é glossolalia. Isso é falar em outra língua. Uma língua comum, uma língua humana, porém desconhecida daquele que fala, ou daquele que poderia ouvir. Padre, dada essa explicação, não seria... a gente não fica, de certa forma, tentado a imaginar que essa glossolalia lucana explicada na ocasião de Pentecostes seria uma comunicação pela língua do amor, que é universal e único? Não. Sons inarticulados e inexplicáveis. São Paulo fala muito bem disto no capítulo 12 e 14 da 1 aos Coríntios. É exatamente aquele episódio. Agora, a respeito disto,
eu tenho as minhas convicções. Já Paulo coloca a glossolalia no último nível dos carismas, no último lugar. Diferentemente dos coríntios, que imaturos na fé, o colocavam em primeiro. Para Paulo é a caridade. Em segundo lugar, Paulo proíbe que se faça isso em público. Que se quiser falar em línguas, tranque-se no seu quarto. Porque ninguém está entendendo o que está falando. Só permito que fale em línguas se houver um profeta que traduza para a comunidade aquilo que está falando. Porque caso contrário, e Paulo tinha bom senso, se entrar alguém aqui nas vossas reuniões, nesta reunião, e perceber que todos falam em línguas ao mesmo tempo, não vão imaginar que são um bando de loucos? Eu acho que isto aqui é um fenômeno. Eu não nego a presença do fenômeno, mas eu talvez diga que fosse uma tradução cristã de certos fenômenos estáticos que existiam nos templos pagãos de Corinto. Uma tradução cristã. Nos templos pagãos havia isto aqui também, mas movido a vinho, movido a bebida alcoólica, transe, havia estas coisas. Sim, havia. Isto aqui seria, a meu ver, uma transposição cristã de um movimento lá. Agora, se isto é verdade, se eu estou pisando num terreno sólido, e tudo isto se devia a uma determinada cultura, que era a cultura cosmopolita de Corinto, no século I da nossa era. Não significa que todos os carismas do século I tenham que ser carismas de todos os séculos, do 20 e do 21 também. Pode ser que alguns carismas estivessem relacionados com uma determinada cultura, que agora não existe mais. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta. Padre, um minuto. O senhor pode refinar um pouco mais essa questão da glossolalia? O senhor falou alguma coisa muito importante da recomendação de Paulo de que quando se falasse em línguas, que houvesse um profeta, né? Se isto fosse em público. Se isso fosse em público. E isso é muito importante. Dá para o senhor repetir isso Simplesmente repetir o que Paulo escreve. Se houver alguém que traduza, sim. Porque não tem interesse em que nenhum fale línguas inacessíveis em público. Se ele quer falar assim, ele que fala a Deus diretamente. Porque o único que entende o que ele está falando, supondo que ele esteja falando coisa com coisa, e a língua divina é Deus. Agora, eu disse que isto podia ser fruto de uma época, de uma cultura. E a transposição cristã aceitável de um fenômeno cultural do primeiro século. Não significa que isto tenha que atravessar todos os séculos. Existem hoje carismas, verdadeiros carismas, que não existiam no primeiro século. E podemos dizer o contrário, carismas lá que hoje não existem mais. A meu ver, pecam por fundamentalismo aqueles que imaginam que todos os de lá, e apenas os de lá, sejam verdadeiros carismas. Nós não podemos falar hoje, nós não vemos tantas pessoas lutando pelos direitos, pela paridade de direitos das mulheres. Aqui no Ocidente, as coisas estão melhores, mas e lá no Oriente? Verdade. Nós não temos aqueles que lutaram, como Martin Luther King, nem católico não era, protestante, pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, nos anos 60. Não posso dizer que esse homem fosse um carismático, mas Paulo aceitava a escravidão. O que nós achamos hoje uma realidade hedionda, Paulo, como fruto da época e como um homem da época, aceitava. Só que injetou ali a caridade nas relações entre senhor e escravo. Então, injetou além de uma veneno mortal, a caridade. Além de uma questão cultural, ainda tem uma questão de sua época, de base. Eu acredito que os carismas sigam. O Espírito Santo se ajusta à cultura humana,
e aos passos dos homens. De acordo com a sua necessidade. Exatamente, exatamente. Por isso mesmo, a igreja hoje nunca acalenta você falar em línguas. Ela não te proíbe, mas também não te incentiva. Se você quiser, faça na sua casa sozinho. Agora, é louco, está desequilibrado ou realmente foi possuído de uma maneira extraordinária pelo Espírito de Deus? Nem ela não sabe. Nem ela não sabe. Mas, padre, voltando então para a nossa explicação do Pentecostes, então, na nossa celebração hoje de Pentecostes, nas nossas paróquias, nos nossos anos, muito mais importante do que o fato de falar em línguas, entender diversas línguas, é entender o fenômeno da internação de Deus no seu coração e a extrapolação do amor dele dentro de você através das suas manifestações a favor de Cristo. Receber o mesmo Espírito que não parou de ser derramado desde então, recebê-lo com alegria, recebê-lo com entusiasmo e com entusiasmo e alegria transmiti-lo aos demais. Através das nossas ações. Bom, através de automático, tudo, né? Através de tudo. Mas recebê-lo com alegria e com entusiasmo. Ou seja, o Espírito Santo, na tradição da igreja, sempre esteve relacionado com o vinho. Sempre. E com a embriaguez. Porque a embriaguez também leva você a uma certa euforia. E por isso mesmo existem certas analogias entre o vinho e o Espírito. E a liturgia explora isso de maneira maravilhosa. Lete bibamos sóbria ebrietata espíritos. Bebamos alegremente a sóbria embriaguez do Espírito. Diz um hino litúrgico que nós recitamos, em latim pelo menos, no ofício divino. Bebamos alegremente a sóbria embriaguez do Espírito. Existe uma analogia entre o estar eufórico pelo vinho e o estar eufórico de espírito. Ambos estão eufóricos. Só que a euforia do vinho ou da bebida alcoólica se manifesta de um determinado modo. E a euforia do espírito se manifesta de um outro modo. Mas ambos estão eufóricos. E assim me parece que a explicação de Pentecostes ficou excelente. A única coisa que não pode acontecer é deixar de ser eufórico. É ver o cristianismo como um peso insuportável, mandamentos a serem observados, um Deus vigilante lá em cima, que anota tudo que de errado você faz, pronto para receber você e o castigo assim que comparecer lá. Isto aqui é uma paródia, e uma paródia perversa do cristianismo. Acontece, mas são aqueles que não receberam a sóbria embriaguez do Espírito Santo. Ficou claro, né? Para mim, claríssimo. Que bom. Está muito alto? Não, está bem, elevado? Tá bem, não, tá bom, tá bom. Bem, Tá bom. agora nos resta falar sobre as consequências do Pentecostes. Primeiro, como era esta comunidade dos galileus que se entusiasmaram com Jesus que venceu a morte? Como era? Apareceu. Como era? Que feição tinha? Como grupo? Como grupo, claro. Como grupo? Como grupo. Que feição tinham estes aí? Primeiro, Jerusalém era uma cidade-templo. Estava fora de qualquer caravana, fora da rota das grandes cidades comerciais. Era uma cidade onde 80% ou 90% dos cidadãos viviam direto ou indiretamente do templo. Era uma cidade-templo. O templo era não apenas o epicentro religioso, mas o epicentro social e psicológico dos judeus. Uma multidão, ou pelo menos um grupo de entusiasmados, na sua maioria galileus, vindos do norte, nós diríamos hoje, nos nordestinos, Sim. deviam morar em Jerusalém, em algum lugar, não é? Aonde?
Fora dos muros. Não, fora dos muros não havia Jerusalém. Mas... Jerusalém estava toda dentro dos muros. Sim, mas é ali... Aonde moravam? Bem, nós conhecemos algumas figuras em Jerusalém da primeira geração. Conhecemos Cleofas e o seu companheiro, conhecemos Maria, mãe de João Marcos, conhecemos Barnabé, conhecemos Ananias e Safira, conhecemos os 12, conhecemos Simão de Cirene, conhecemos os seus filhos Alexandre e Rufo, conhecemos Maria, mãe de Jesus, conhecemos as outras mulheres que caminharam com Jesus. De alguma maneira deviam morar. Eu acredito que morassem em casas dos outros. E o que os levava a viver em comum era esse entusiasmo contagiante. E a essa altura, padre, como estava a repressão? O nosso tempo está esgotado e essa pergunta vai ficar para o próximo programa. Você começa. Muito obrigado. Bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo e até nosso próximo programa.